Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição desta nossa exploração aprofundada. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos embarcar em uma missão que é bem fascinante. Nós vamos explorar os anos de formação de uma das figuras mais míticas da história americana. Muito antes dele se tornar aquele monumento de mármore em Washington, certo? Exatamente. O foco dessa nossa análise é entender como um jovem completamente isolado na fronteira selvagem conseguiu moldar o seu próprio intelecto. E forjar o seu caráter literalmente a partir do zero. Isso. E para fazer isso, nós vamos basear nossa discussão em trechos daquela obra biográfica monumental, o livro The Life of Abraham Lincoln, volume 1, da autora Ida M. Tarbell. Que é um trabalho minucioso, diga-se de passagem. Sim, é uma pesquisa que resgata documentos originais e relatos vívidos de pessoas da época, limpando séculos de lendas para revelar o homem real, né? É um privilégio estar aqui para essa jornada. E o que nós pretendemos estabelecer desde o início não é apenas listar uma cronologia seca de fatos históricos. Ninguém quer um livro didático de áudio. Exato. O verdadeiro valor dos documentos levantados pela Tarbell é nos permitir compreender como a resiliência humana e a curiosidade operam em ambientes de extrema escassez. E é uma oportunidade fantástica para quem nos ouve hoje questionar e refletir sobre os próprios métodos de aprendizado. Nós vivemos na era da informação abundante, então observar como o intelecto afiado se forja na ausência quase total de recursos é algo que realmente altera a nossa perspectiva. Certo, vamos desempacotar isso. E eu quero começar desconstruindo um mito que é gigantesco. O mito da origem paupérrima. Sim. Para quem cresce ouvindo as histórias da fronteira, existe uma ideia popular muito cristalizada de que a linhagem de Lincoln era composta apenas por pessoas sem qualquer ambição. Vagando sem rumo. Isso, pela pobreza absoluta. Quase como se o sucesso dele fosse um acidente genético. Mas lendo os registros da autora, parece que a história é bem diferente. Completamente diferente. A pesquisa da Tarbell destrói essa narrativa do surgimento do nada. Quando nós rastreamos os documentos originais, vemos que a família Lincoln chegou a Massachusetts, vinda da Inglaterra, entre 1635 e 1645. O que já é muito tempo atrás. Muito tempo. E eles estavam longe de ser pessoas passivas ou figuras sem iniciativa. A árvore genealógica está repleta de figuras notáveis. Estamos falando de ancestrais que participaram da famosa Boston Tea Party. Nossa, sério? Sim, e homens que pegaram em armas como soldados na Revolução Americana. Houve até mesmo um membro da família, o Levi Lincoln, que alcançou o cargo de procurador-geral dos Estados Unidos. Durante a presidência de Thomas Jefferson, não é? Exatamente. Isso é impressionante e quase nunca é mencionado. E eu li nos trechos da obra que havia até um certo Mordecai na família, o que quebra totalmente o estereótipo da miséria. O Mordecai era um ferreiro extremamente rico. Ele era dono de várias propriedades, moinhos lucrativos e deixou uma herança considerável para os seus descendentes. Caramba! O contraste entre o que essa família já havia conquistado e o mito da miséria onipresente é gritante. A narrativa da pobreza absoluta foi um exagero romântico que se solidificou com o tempo. Provavelmente para tornar a ascensão política de Abraham ainda mais dramática para o público. Sem dúvida. O que nos leva ao pai dele, o Thomas Lincoln. A cultura popular costuma pintá-lo como um homem preguiçoso, um vagabundo sem iniciativa que não conseguia manter raízes. Mas a biografia resgata a dignidade desse homem com base em registros civis e comerciais da época. Se conectarmos isso a um contexto mais amplo, nós precisamos entender o que significava viver na fronteira americana no início do século XIX. Exato. O Thomas comprou uma fazenda inteira aos 25 anos de idade no Kentucky. Os registros do condado de Washington mostram que ele era um carpinteiro altamente habilidoso. Na verdade, os inventários locais indicam que ele possuía o melhor e mais completo conjunto de ferramentas de carpintaria de todo o condado. E além disso, em 1816, ele foi nomeado inspetor de estradas, um cargo que exigia imenso respeito e confiança da comunidade local. Isso definitivamente não soa como o currículo de um homem preguiçoso. Nem um pouco. E a mãe, a Nancy Hanks, o mito também tenta apagá-la, mas ela tinha uma bagagem cultural muito importante. Sim, ela pertencia a uma família de proprietários de terras na Virgínia e foi a Nancy que introduziu as primeiras sementes de narrativa na mente do filho.
ensinando aquelas histórias bíblicas e lendas folclóricas. Isso mesmo. A ética de trabalho dessa família não nasceu do nada. O histórico de migração deles foi marcado por uma brutalidade inimaginável. Para se ter uma ideia, o avô de Abraham, que também se chamava Abraham, foi morto por um tiro de nativos americanos. Enquanto trabalhava na lavoura ao lado dos filhos. Exato. Essa herança ensinou aos Lincoln uma ética de sobrevivência feroz. Eles não eram apáticos, eram pioneiros, enfrentando uma fronteira que não perdoava fraquezas. E essa falta de perdão da fronteira fica absurdamente clara quando nós olhamos para a infância do Abraham. É de um fascínio quase surreal quando pensamos nas condições extremas. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Em uma minúscula cabana de chão de terra no Kentucky. Mas a grande provação começa mesmo em 1816, quando a família decide se mudar para Indiana. E, pelo que os documentos mostram, não foi por espírito de aventura. Foi por problemas legais com os títulos de terras no Kentucky, que era um problema muito comum na época. E o que eles enfrentaram ao chegar em Indiana no meio do inverno é algo saído de um romance de sobrevivência. É o tipo de cenário que desafia nossa compreensão moderna de conforto. Totalmente. Quando eles chegaram lá, não tinham uma casa esperando. O Thomas Lincoln construiu o que os pioneiros chamavam de acampamento de meia face. E para que fique claro para quem nos ouve, não era uma cabana. Não era um abrigo rústico, construído com toras que possuía apenas 3 paredes. A 4ª parede era completamente aberta para a floresta e para o frio cortante do inverno. Eles mantinham uma fogueira acesa ininterruptamente nessa abertura. Para evitar o congelamento e afastar animais selvagens. Eles viveram expostos dessa maneira durante um ano inteiro, antes que uma cabana completa pudesse ser erguida. É difícil até de visualizar isso hoje em dia. O mobiliário deles era feito de troncos irregulares, rachados ao meio com machados para servirem de bancos. As camas eram montes de folhas secas amontoadas no sótão. E a dieta era baseada quase inteiramente no corn dodger, que era um pão de milho extremamente duro e rústico. Às vezes, a refeição diária consistia unicamente em batatas assadas nas cinzas. E tem um detalhe no relato da Tarbell que é desolador e brilhante ao mesmo tempo. As batatas quentes. Sim. No auge do inverno, as crianças pegavam essas batatas assadas fervendo e as carregavam apertadas nas mãos apenas para não congelarem os dedos enquanto caminhavam. É uma ilustração tátil da miséria material, mas também da adaptação humana. E, infelizmente, essa dureza logo se transforma em tragédia. A morte da mãe. Em 1818, a Nancy Hanks morre do que os pioneiros chamavam de doença do leite. Era uma aflição letal causada pelo consumo de leite de vacas que haviam pastado em uma planta nativa venenosa. A raiz branca. O impacto psicológico na família deve ter sido devastador. O pai teve que ir à floresta, derrubar pinheiros verdes, serrar a madeira e construir o caixão da própria esposa. Com as ferramentas que trouxera. E o Abraham, ainda um menino, ajudou a esculpir as cavilhas de madeira para fechar o caixão porque não havia pregos disponíveis. Mas então a história toma um rumo que parece roteiro de cinema com a chegada da madrasta, a Sally Bush Johnston. Ela traz não apenas ordem, mas a civilização para aquela cabana. Exatamente. A chegada dela transformou o ambiente de forma drástica. Ela chegou em uma carroça trazendo bens que pareciam luxos inimagináveis. Uma cômoda real, camas de verdade, talheres. Ela impôs um padrão rigoroso de limpeza àquela cabana com piso de terra. Mas o seu maior legado não foi material. O afeto pelo garoto? Sim, a Sally desenvolveu um afeto profundo e imediato pelo jovem Abraham. Ela percebeu a faísca intelectual nele e passou a incentivar vigorosamente o seu hábito de leitura. Defendendo ele, frequentemente, das exigências de trabalho manual pesado do pai para que ele pudesse estudar. O que nos leva a um aparente paradoxo. A força física dele. Isso. Apesar desse amor precoce pelo intelecto, a força física que ele desenvolveu nessa época é lendária. Ele praticamente viveu com um machado nas mãos dos 7 aos 23 anos de idade. Derrubando árvores e rachando lenha dia após dia. O fascinante aqui é como essa rotina de exaustão física colossal
não resultou em brutalidade emocional. Ele cresceu até atingir 1,93 m de altura. Com músculos forjados por anos de trabalho ininterrupto. Ele era um gigante para os padrões do século XIX. No entanto, sua força bruta formava um contraste extraordinário com a sua gentileza natural. Os relatos dos vizinhos contam que ele era o garoto que escrevia ensaios apaixonados contra a crueldade com os animais. E repreendia os outros meninos por maltratarem tartarugas. Tem aquele episódio notável em que ele carregou um homem bêbado nos ombros por uma longa distância no frio congelante. Salvando o homem de morrer de hipotermia na neve. O ambiente hostil endurecia a maioria dos homens, mas parece ter refinado a empatia dele. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como é que alguém com menos de 1 ano de educação formal acumulada conseguiu se transformar em um dos maiores mestres da comunicação de todos os tempos? Pois é, a obra descreve que a educação dele consistia apenas em períodos curtos em escolas rudimentares. As famosas escolas de ABC. E a biblioteca que ele tinha acesso caberia em uma única mão. Ele lia e relia a Bíblia, as fábulas de Esopo, Robinson Crusoe, O Peregrino e a biografia de George Washington. A biografia escrita pelo Parson Weems. E tem uma anedota maravilhosa sobre esse último livro. A história da chuva? Sim, é reveladora sobre o caráter dele. Ele tinha pegado a biografia emprestada de um vizinho e, durante a noite, uma tempestade molhou o livro que estava em uma fresta da cabana, arruinando a capa. Em vez de inventar uma desculpa, ele foi até o vizinho, assumiu a responsabilidade e trabalhou por 3 dias inteiros, colhendo forragem no campo para pagar pelo estrago. E, no final, o livro passou a ser dele, um prêmio que ele valorizou imensamente. Ter acesso a tão poucos livros forçou ele a uma prática de leitura profunda. Ele não lia para passar o tempo. Ele lia para absorver, memorizar e dissecar cada frase. Mas, segundo a biografia, o verdadeiro ponto de virada intelectual dele não veio da literatura clássica. Veio de um livro bastante árido chamado Estatutos de Indiana. Um calhamaço de leis estaduais que um policial local permitia que ele lesse. Foi dentro dessas páginas que o jovem leu pela primeira vez a Declaração de Independência. A Constituição e as cláusulas legais sobre a restrição da escravidão no território do Noroeste, a exposição precoce a esses documentos formou a base do vocabulário jurídico e da arquitetura filosófica dele. E o método que ele usava para estudar essa arquitetura é de cair o queixo. Como o papel era um artigo de luxo inacessível, ele pegava tábuas lisas de madeira e usava pedaços de carvão da lareira. Ou tinta improvisada feita da raiz de urze para escrever. E quando a tábua estava cheia, ele simplesmente pegava uma faca, raspava a madeira até ficar limpa e começava tudo de novo. Ele confessou mais tarde que tinha uma compulsão pela clareza. Ele dizia que não conseguia dormir à noite se ouvisse uma ideia complexa e não conseguisse limitá-la. Ele precisava cercar o pensamento pelo norte, sul, leste e oeste. Mudando a ideia até que pudesse ser compreendida por qualquer pessoa em uma linguagem simples. Esse detalhe da tábua de madeira é uma metáfora perfeita para a mente dele. Quando você só tem uma tábua para escrever e precisa raspar a madeira para apagar, não dá para desperdiçar palavras. Cada termo precisa carregar um significado preciso. Essa restrição forçou o desenvolvimento de uma capacidade de síntese magistral. E essa busca pelo entendimento do mundo real deu um salto gigantesco quando ele começou a trabalhar nos rios. O rio Mississippi foi o portal dele para o mundo exterior. A primeira vez que ele percebeu o valor do seu trabalho foi quando transportou 2 passageiros até um navio a vapor. Cada passageiro jogou uma moeda de prata de $0,5 no fundo do barco rústico dele. Ele relatou que ficou maravilhado ao perceber que ganhou $1 inteiro pelo próprio esforço. Mas foi a viagem comercial que ele fez até Nova Orleans, em 1831, que mudou a história. Nova Orleans era uma metrópole vibrante, mas também o coração brutal da economia escravocrata do Sul. Até aquele momento, as leituras dele sobre direitos universais eram teóricas. Em Nova Orleans, ele presenciou os leilões de escravizados a céu aberto.
Os relatos documentados pela Tarbell descrevem a cena que chocou profundamente Lincoln. A jovem mulata. Sim, ele viu uma jovem sendo forçada a caminhar de um lado para o outro, sendo apalpada e avaliada detalhadamente pelos compradores como se fosse um equino. De acordo com os testemunhos da época, foi diante desse espetáculo de desumanização que ele fez a sua célebre promessa. Ele disse que se um dia tivesse a chance de golpear aquilo, golpearia com força. É um momento de convergência arrepiante. O intelecto afiado pelos livros de leis finalmente se choca com a realidade moral do país. E logo depois dessa viagem, a liderança dele seria posta à prova quando ele se muda para a pequena e agitada vila de New Salem, em Illinois. A forma como ele conquista o respeito daquela comunidade é hilária e heróica. New Salem era a quintessência de uma cidade de fronteira, áspera e regida pela força. Ele chegou lá como um forasteiro desajeitado, mas chamou a atenção pela engenhosidade. Tem a história do barco de carga que ficou encalhado na represa do moinho local. Quase toda a vila se reuniu para assistir ao desastre. Mas ele não entrou em pânico. Ele pegou um trado, perfurou intencionalmente o fundo do barco na parte que estava pendurada no ar, Forçou a água acumulada a escoar pelo buraco, inclinou a embarcação com alavancas, tapou o buraco e deslizou o barco com segurança. A população ficou boquiaberta. Mas engenhosidade não bastava em New Salem. Havia um grupo temido, os Clary's Grove Boys, que respeitavam apenas a força bruta. O patrão do Lincoln começou a se gabar de que o novo funcionário poderia derrotar qualquer um. E isso chamou a atenção do Jack Armstrong, o líder da gangue e campeão invicto de wrestling da região. O desafio culminou em uma luta pública. A luta foi equilibrada e feroz. Quando Jack Armstrong percebeu que não conseguiria vencer na técnica, tentou aplicar um golpe sujo. E essa tentativa de trapaça acendeu a fúria moral do Lincoln. Com seus braços imensos, ele agarrou o campeão pelo pescoço, levantou do chão e o sacudiu violentamente no ar. E o incrível é que isso não desencadeou um linchamento. Pelo contrário. A demonstração de poder físico, combinada com a recusa em tolerar injustiças, rendeu a ele o respeito incondicional da gangue inteira. A comunidade o adotou como árbitro oficial das disputas locais. E esse respeito inquestionável foi posto à prova quase imediatamente quando eclodiu a Guerra de Black Hawk, em 1832. E aqui é crucial observarmos os fatos com clareza. Exato. O conflito originou-se divisões de mundo inconciliáveis sobre a Terra. O chefe Black Hawk retornou à região baseando-se na crença indígena de que a Terra é uma dádiva do Grande Espírito. E, fundamentalmente, não pode ser comprada ou vendida, apenas ocupada para subsistência. Por outro lado, o governo americano e os colonos operavam sob a ótica dos tratados escritos e da propriedade privada. Quando os colonos avançaram com seus títulos de terra, o conflito se tornou bélico. O Lincoln, seguindo o fluxo da comunidade, se alistou na milícia. E a eleição dos oficiais gerou a maior satisfação pessoal da vida dele. A votação era feita com os candidatos parados no campo e os homens caminhavam até o homem que queriam como líder. A quase totalidade da tropa marchou e se alinhou atrás do Lincoln. O detalhe poético é que ele derrotou um candidato chamado Kirkpatrick, um ex-patrão que devia $2 a ele por um trabalho com um gancho de madeira. Essa eleição demonstrou como a autoridade moral que ele construiu superou qualquer hierarquia. No entanto, como líder tático militar, ele era um desastre hilariante. Os documentos trazem histórias maravilhosas sobre a total ignorância dele dos procedimentos. Em certa ocasião, eles precisavam passar por um portão muito estreito, e ele simplesmente esqueceu o comando militar. Sem hesitar, ele gritou que a companhia estava dispensada por 2 minutos e deveria se reagrupar do outro lado do portão. Em outra ocasião infeliz, os subordinados dele roubaram bebida e ficaram incapacitados. Como capitão, ele assumiu a responsabilidade e foi forçado a carregar uma espada de madeira durante 2 dias como punição. Mas no meio dessas trapalhadas inofensivas, surge um momento de tensão extrema. O indígena solitário e idoso entrou no acampamento militar carregando um documento oficial de salvo-conduto. Mas os milicianos estavam frustrados e apavorados pelos relatos de emboscadas anteriores. Eles cercaram o homem indefeso com a intenção clara de matá-lo ali mesmo.
É um momento de tensão insuportável. Os homens argumentavam que o documento era falso. Lincoln, sem hesitação, colocou o próprio corpo gigante entre os fuzis dos homens e o idoso refugiado. Ele desafiou a tropa fisicamente a atirar através dele primeiro. Quando alguns resmungaram que eles estavam sendo covarde, ele ofereceu resolver a questão no soco com qualquer um. A turba recuou e o homem foi salvo. Isso mostra que ele não precisava conhecer táticas militares para liderar, porque o núcleo de justiça e inteligência emocional dele era impenetrável. Com o fim da guerra e o retorno a New Salem, ele decide dar um passo audacioso. Com apenas 22 anos, sem dinheiro e sem família influente, ele anuncia a candidatura à Assembleia Estadual de Illinois. A campanha de 1832 é fascinante. Ele imprimiu uma circular focando em propostas práticas para melhorias internas, como tornar o rio Sangamon navegável. Mas o parágrafo final dessa carta aos eleitores é o que desarma todo mundo. A franqueza dele é lendária. Ele encerra dizendo que toda a ambição dele é ser estimado pelos concidadãos. Mas se o povo preferir mantê-lo nos bastidores, ele está muito acostumado a decepções para ficar chateado. Isso levanta uma questão importante sobre resiliência. A vida dura da fronteira construiu uma armadura psicológica contra a rejeição. Ele não tinha medo do fracasso público. E a campanha em si foi um espetáculo. Há o famoso relato do comício em Pepsville. Ele discursava no alto de uma carroça quando uma briga generalizada irrompeu na multidão. Um homem que o apoiava começou a apanhar. Lincoln parou de falar no meio da frase, desceu da carroça, abriu o caminho, agarrou o agressor principal pelo colarinho e o arremessou a vários metros de distância. Com a paz restaurada à força, ele sacudiu a poeira das mãos, subiu de volta e continuou o discurso exatamente de onde havia parado. Uma capacidade incrível de mesclar a força física como ferramenta de pacificação com o poder retórico. No fim das contas, ele perdeu a eleição geral no estado. Mas o detalhe que a biografia ressalta é que nas urnas do seu próprio distrito em New Salem, entre as pessoas que conheciam o seu caráter, ele recebeu 227 dos 300 votos possíveis. Ele possuía a confiança absoluta da comunidade local. Derrotado na política e desempregado, a jornada dele dá uma guinada cômica para os negócios. Ele e um sócio chamado William Barry tomam uma decisão completamente imprudente. Compram um inventário de 3 lojas concorrentes. Sem ter dinheiro nenhum, eles compraram tudo assinando apenas notas promissórias cruzadas, criando um monopólio baseado em crédito de risco. Uma receita perfeita para o desastre. A loja faliu rapidamente. O sócio começou a consumir o estoque de bebidas alcoólicas, mas os documentos indicam que o próprio Lincoln foi um dos principais motivos da falência. Ele simplesmente não tinha inclinação para o comércio. Ele preferia ficar deitado no balcão devorando um exemplar do Kirkham's Grammar ou debatendo política. O negócio implodiu e ele herdou uma dívida astronômica. Ele a chamava, brincando, de a dívida nacional. Mas a forma como lidou com isso consolidou a lenda local do Honest Abe ou Abe Honesto. Ele caminhava quilômetros à noite apenas para devolver alguns centavos cobrados a mais de uma cliente por engano ou para entregar uma quantidade minúscula de chá que faltou na balança. A falência comercial e a derrota nas urnas teriam destruído um homem comum. Mas para ele, revelou o seu verdadeiro capital. A riqueza dele estava no intelecto ininterruptamente polido e na reputação moral. Ele passou anos trabalhando como agrimensor, vivendo em extrema frugalidade para pagar cada centavo daquela dívida. A honra não era uma fachada, era o alicerce da identidade dele. E isso nos faz olhar para aquelas restrições iniciais com uma reverência totalmente nova. O isolamento, a pobreza, o trabalho braçal. Ele usou cada recurso minúsculo que cruzou o caminho. A casca de árvore para aprender matemática, o fundo de um barco para demonstrar engenhosidade. A minuciosa pesquisa da Tarbell prova que a fome de conhecimento profundo e a retidão de caráter podem reescrever as circunstâncias mais limitantes imagináveis. Ele destilou as duras realidades do mundo para liderar homens e transformar a fundação de uma nação. E isso nos deixa com uma reflexão final profunda para quem nos ouve hoje.
Se esse jovem, com meses de educação em uma fronteira impiedosa, conseguiu moldar um intelecto capaz de mudar a história simplesmente recusando-se a aceitar as limitações do seu ambiente, fica a pergunta para nós. Em uma era de abundância de informações, Sim. Quais limitações artificiais e desculpas nós estamos aceitando passivamente em nossas jornadas? Que barreiras nós mesmos construímos que poderíamos derrubar hoje mesmo com um pouco daquela curiosidade obstinada? Fica o convite para essa reflexão silenciosa. Muito obrigado por nos acompanharem nesta análise e até a próxima.